Existe um mistério de bilhões de dólares rondando a telemedicina. Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa análise de um estudo gigantesco publicado na JAMA Network Open para finalmente descobrir a verdade sobre o impacto econômico disso tudo. Desde 2020, a nossa interação com os médicos mudou da água para o vinho, né? Mas essa conveniência toda trouxe uma pulga atrás da orelha de quem formula as políticas de saúde. Será que essa facilidade tem um preço oculto gigantesco? E aí a gente cai na grande questão, aquela que realmente tira o sono dos legisladores. Será que a telemedicina vai quebrar o sistema de saúde? É só pensar, se o acesso a um médico ficar tão fácil quanto pedir uma pizza num aplicativo, será que a pura conveniência vai fazer os custos irem parar na estratosfera? O medo real aqui é que sem aquelas barreiras físicas de antes, as pessoas marquem consultas para qualquer coisinha mínima e isso leve o sistema à falência. E vamos combinar, quando tem bilhões de dólares na mesa, não dá para negar que é uma ansiedade pra lá de justificada. Para entender bem a raiz desse receio, vale a pena olhar para esse contraste. Antes de 2020, as regras eram super engessadas. Existiam exigências rigorosíssimas para consultas presenciais e uns limites geográficos que tornavam o atendimento remoto quase impossível. Mas aí veio a pandemia e a gente entrou na era da paridade de pagamento. Ou seja, a consulta virtual passou a ser remunerada exatamente igual à presencial. E aquelas restrições geográficas sumiram do mapa. A telemedicina virou literalmente uma tábua de salvação. Só que tem um detalhe. Essas flexibilizações não são permanentes. Elas vão expirar em dezembro de 2027. Então é absolutamente crucial saber agora se o sistema aguenta pagar essa conta no longo prazo. Bom, vamos para a primeira parte. A investigação conduzida pela JAMA Network Open. Para sair daquela paralisia baseada só em achismos, os pesquisadores precisavam de dados concretos, dados de verdade. E o tamanho dessa investigação é de cair o queixo. A gente está falando de mais de 3 milhões de pacientes adultos analisados, espalhados por todos os 50 estados americanos. Não é um estudozinho regional ou focado em um nicho só, não. É uma amostra incrivelmente ampla, com todo tipo de seguro de saúde no meio, o que dá para essa análise uma credibilidade absurda e um retrato super fiel do que está acontecendo em nível nacional. E o absurdo dos dados não para por aí. A pesquisa rastreou impressionantes 120 milhões de consultas num período de 5 anos, de 2019 até o final de 2023. Ter um volume tão massivo de atendimentos mapeados antes, durante e depois daqueles picos malucos da pandemia dá aos pesquisadores uma visão quase cirúrgica de como o comportamento dos pacientes mudou na prática. É um prato cheio para entender a realidade. E para fechar o peso desse pacote, a análise cobriu o equivalente a 178 bilhões de dólares em gastos médicos totais. O X da questão aqui é o seguinte, com mais de 3 milhões de pessoas, 120 milhões de visitas e quase 180 bilhões de dólares na mesa, bem, se a telemedicina estivesse mesmo causando um aumento descontrolado e sugando o dinheiro do sistema, uma base de dados desse tamanho com certeza absoluta ia detectar o rombo de cara. E agora a gente entra na parte 2, a revelação. Vamos ver o que os dados mostram sobre esse suposto colapso financeiro. A equipe usou um método estatístico super rigoroso, comparando pacientes que moram em regiões que adotaram a telemedicina em massa com aqueles de áreas que mal usaram a tecnologia. E o clímax dessa história toda é que o resultado, bem, ele é praticamente plano. Nas áreas de alta adoção, teve uma queda minúscula, tipo 2,4% nas consultas. E os gastos caíram só 0,5%. Ou seja, as duas métricas ficaram ali coladinhas na linha do zero. Aquela explosão catastrófica de custos que muita gente temia simplesmente não aconteceu. Em vez de um pico assustador no gráfico, a gente ouviu uma linha reta bem tranquila. E isso nos traz para a conclusão oficial do pessoal da pesquisa. A adoção da telemedicina não está associada a mudanças drásticas. Claro, no mundo acadêmico, achar um resultado nulo pode até parecer meio sem graça. Mas no universo das políticas públicas, nossa, isso é um baita divisor de águas. É a prova no papel de que o sistema de saúde conseguiu sim absorver a inovação digital sem estourar o orçamento. Vamos para a parte 3, verificando o trabalho. É hora de analisar diferentes cenários para ver se a tese se sustenta. Para ter certeza absoluta de que essa calmaria toda não estava escondendo problemas maiores em alguns grupos específicos, a equipe precisou fatiar os dados. População urbana, o resultado foi nulo. Pessoal das áreas rurais, nulo também. Beneficiários de planos privados, Medicare ou Medicaid, nulo, nulo e nulo. A resposta é um sonoro sim para a estabilidade geral. Não importava se as pessoas moravam no interior ou na cidade grande, se tinham plano de saúde caro ou assistência pública. Não teve nenhum pico de custo surpresa para ninguém em toda a linha. Até quando a gente olha para o recorte das populações mais vulneráveis em comparação com as menos vulneráveis, mês a mês, as linhas andam praticamente de mãos dadas.
Elas sobem e descem refletindo as mesmas necessidades normais de saúde ao longo dos anos. Isso prova por A mais B que expandir o acesso digital não criou distorções malucas ou gastos descontrolados em nenhum dos extremos da nossa sociedade. A lupa dos pesquisadores também foi lá no detalhe financeiro. Internação hospitalar, tratamento ambulatorial, honorários, medicamentos com receita e tratamentos auxiliares. Sabe aquele medo enorme de que consultar pelo celular ia gerar uma avalanche de receitas médicas à toa ou mandar um monte de gente para o hospital sem necessidade? Então, em todas essas categorias, o impacto financeiro também ficou no 0 a 0. Isso derruba por completo aquele mito de que o atendimento digital cria um efeito cascata que quebra as pernas do sistema. Chegamos na parte 4, o caminho político a seguir. O que a gente pode esperar até 2027? Com essa montanha de dados na mesa, a gente lembra que o reloginho legislativo continua correndo sem dó em direção ao final de 2027. E o grande recado do estudo é exatamente este. Essas descobertas aliviam as preocupações sobre aumentos massivos de utilização e gastos por causa da expansão da telemedicina. Essa é a mensagem clara, direta e embasada que precisava chegar em quem toma as decisões. A principal desculpa financeira que usavam para tentar restringir as consultas virtuais acabou de perder totalmente o sentido. Por isso, a gente precisa de uma mudança de foco urgente. Se o risco de um apocalipse financeiro foi descartado por uma análise multibilionária, a energia do debate não pode mais ser gasta tentando barrar o acesso. Agora, o esforço tem que ir para métricas bem mais nobres. Garantir que a saúde digital seja justa para todo mundo, que a tecnologia chegue em quem precisa e, claro, que a qualidade clínica seja excelente. E aí fica a grande reflexão final desta análise. Com a ciência de dados varrendo do mapa aquele medo gigante de a conta não fechar, como a gente vai reimaginar o futuro do acesso à saúde daqui para frente? Os números já mostraram que adotar a tecnologia nova não destrói o sistema financeiro. Muito pelo contrário, abre um caminho essencial e seguro para cuidar das pessoas. A pergunta de $1 milhão agora é como o nosso planejamento para o futuro vai abraçar essa revolução médica de um jeito inteligente e duradouro.